Então, eu queria passar isso aqui, então, que eu achei muito, muito interessante. É um aviso muito, muito grande para vocês. São muitas coisas que o Senhor tem falado. Por exemplo, parem de orar para as pessoas que eu tenho, que eu já tenho. Que nem ele falou com Samuel, né? Samuel orando para Saul. E ele falou: até quando você vai orar para alguém que eu já rejeitei? Então, eu queria falar para vocês. Desculpa que eu passei muito rápido. O tempo parece estar acabando com a gente, né? Esse aqui é muito, muito interessante. Eu queria passar isso aqui para vocês. A unção tem mudado, tá? A unção tem mudado. Outra mensagem do Senhor, muito, muito importante. Se der tempo para vocês verem o vídeo, eu vou colocar lá para vocês olharem a mensagem dele, tá? Ele começa assim: eu sou o Senhor. Não sou um homem que muda de ideia. Muitos de vocês me conhecem através de palavras enganadoras, e eu levarei muitos a perder. Envia o Espírito Santo sobre alguém que eu desejo. Assim como eu também envio não apenas espíritos enganadores, mas também espíritos para atormentar aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Falo daqueles que outrora ungi como rei Saul, aqueles que chamarão pelo meu nome, aqueles que receberam a minha palavra, sobre aqueles que agora rejeitaram a minha palavra. O Senhor está falando aqui, gente, que ele tem chamado pessoas remanescentes, ele tem ungido essas pessoas, e agora essas pessoas têm virado as costas para ele, rejeitaram ele e não ouvem ele, tá? Daí o título: a unção tem mudado. O Senhor, assim diz o Senhor, continuando aqui: como Saul, que permaneceu na liderança, assim muitos também estão aqui que já tenho rejeitado. Eles se apegam ao volume das palavras das pessoas ao seu redor. Embora eles falem de mim, eu me afastei deles. Como é que o meu Espírito Santo reside dentro daqueles que rejeitaram minha palavra? Aqueles que uma vez conheceram a minha palavra, aqueles a quem eu tenho chamado, eles agora estão sendo substituídos por meus verdadeiros servos, cujos corações são santos, obedientes a mim e a meus caminhos. Então aqui está, ele já vinha alertando, já umas 4 lives passadas, e nem falando aqui, que ele estava falando para o pessoal mudar de ideia, que o pessoal não está ouvindo. Ele deu o exemplo que ele começou a substituir alguns. Ele começou a falar que o barco de alguns estavam saindo, já se perderam. Depois ele deu o exemplo que muitas cadeiras já foram substituídas. E agora o Senhor está falando aqui agora que a unção foi substituída também, né? Continuando aqui, ele substituiu para aqueles que são verdadeiros, cujos corações são santos, obedientes a ele e aos caminhos dele. Eu levantei muitos do deserto de grandes testes. Eu salvei muitos dos lagos de leões e ursos, e nenhum mal lhe ocorreu. Muitos de vocês passaram por profundas cavernas de tentações, mas eu os impedi de cair no pecado. Embora o corpo seja sagrado, muita guerra ocorreu em território profano. Muitas vezes, né, gente? A gente cai nas nossas emoções, a gente cai nessa guerra, Satanás toma emoções, e ele está ali lutando por você e você nem sabe, né? Entendeu? Quando a gente está sendo testado emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos, né? Às vezes a gente nem sabe que ele está lá mesmo, lá na guerra, lutando na sua mente, no seu coração, lutando contra o maligno, não deixando ele se aproximar, né? A unção mudou hoje. Então tá, aqui está, no dia que isso aqui foi dado. Eu tenho que olhar ainda, deixa eu ver aqui, só para ter certeza, que dia foi esse. Isso aqui é a fonte da onde eu tirei essa informação da Jackie. Aqui foi
ela recebeu já em novembro do dia 25. Então, isso foi 5 dias atrás, tá? 5 dias atrás que ela recebeu essa mensagem. Então, aqui o Senhor está falando para você, a unção mudou hoje. 5 dias atrás. Quando eu trago meus reis e sacerdotes de justiça, crio servos humildes, amigos, santos devotados ao Santo de Israel. Eu preparei muitos para estar diante de meus gigantes. Vou começar de novo. Eu preparei muitos para estar diante de muitos gigantes. Gigantes como Golias, aqueles que desafiam o exército do Deus vivo. Meu verdadeiro servo é Davi. Nem precisa se vestir para a ocasião. Ele não pôs armamento de guerra, né? Meus verdadeiros servos, aqueles que agora têm ungido, não precisam das armas do homem, mas eles confiam no nome do Santo de Israel. Meu Espírito Santo reside e trabalha dentro daqueles que são calorosos e comigo e meu Pai. Eles estão de acordo com os meus caminhos, eles não resistem o Espírito Santo. Esta é uma guerra santa, uma batalha santa, mas eu escolho o mais improvável, eu escolho as coisas de desonra deste mundo, eu escolho aqueles que são pequenos aos olhos dos homens. Há muitos, neste momento, em que você ainda se coloca nos dois acampamentos, duas opiniões. Ele está falando que tem muita gente que ainda está naquela, com quem eu sigo, né? De uma maneira ou de outra, forçarei minha mão para que você decida em qual acampamento deseja residir permanentemente. Essa é sempre uma escolha. Sempre haverá decisões dolorosas a serem tomadas. As decisões de viver em uma vida santa, sob a orientação do Espírito Santo, custarão sua carne. Para aqueles que optam pela opção fácil da carne, para aqueles que escolhem os caminhos do mundo, você escolheu agora as consequências dos frutos disso, pois o salário do pecado é a morte. Morte foi o que você escolheu. Mesmo assim, em seu engano, você vê como vida. Para aqueles que falam minhas palavras, mas ainda vivem em pecado, serão lançados nas mãos dos homens. Eles serão seus juízes, já que você valoriza muito a opinião deles. Mas digo a verdade, você confiou em lobos ferozes, cujos corações você não pode ver. Se você os visse como eu os vejo, desmaiaria pelo medo de sua vida. Mas, como você não me consulta, eu lhe dei o que você deseja. Vou repetir aqui. Mas, como você não me consulta, eu lhe dei o que você deseja. A quem você deve ir na noite em que o choro começa? A minha palavra não te confortará, porque rejeitastes a minha palavra. Você rejeitou meu ensino, você rejeitou minha instrução, você rejeitou o castigo do Senhor que eu lhe trouxe através das minhas palavras. Mas isso não quebrou o seu orgulho. Ó nação pecadora, ele está falando, a nação é feita de homens também, né? Ó nação pecadoras, por que você quer ainda mais ser castigados?
ele questionou Isaías 1:5. Isaías 1:5. Você confiou em palavras enganosas. Você confiou em palavras enganosas, palavras enganadoras. Eles cobriram o seu coração com orgulho e rebelião contra mim. O próprio leão e o urso que outrora te salvei, lhe despedaçará. As mesmas colinas que você seguiu roubarão tudo o que você tem e muito mais, pois não é a sua riqueza que eles roubarão, mas a sua própria alma. Satanás é como dinheiro e não faz acepção de pessoas. Ele reivindicou muitas almas. E estes são os que rejeitaram a palavra do Senhor. Você fica confuso dizendo que acredita na palavra de Deus, que você declara minha palavra. No entanto, você não anda humildemente diante de mim. Você não me espera. Seu desejo pelas coisas desta terra domina seus pensamentos de manhã até a noite. Sim, hoje rejeitei aqueles que me rejeitaram. E aqueles que me rejeitaram, rejeitaram aquele que me enviou. Então aqui a Jack colocou, foi aqui que eu tive uma visão bem breve, vi muitas filas de homens, eram somente homens, não vi nenhuma mulher, não vi filhos, eram somente fileiras de homens, e eles estavam todos alinhados, e ao lado deles estavam os verdadeiros profetas de Deus, com suas bainhas ou roupas rasgadas, tudo ao mesmo tempo, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, mas havia fileiras e fileiras alinhadas em uma linha reta de homens que tinham outrora sido ungidos por Deus. Mas eles seguiram o mundo, eles seguiram o ensino dos homens, mas ao lado deles, embora eu não pudesse ver, eram os profetas verdadeiros. Eles eram tão pequenos em comparação com os homens alinhados. Eu vi a bainha de cada peça de roupa assim acontecer com o rei Saul e Samuel. E isso era muito, muito claro. Então ela teve essa visão dessa fila de homens que rejeitaram o Senhor. E os profetas verdadeiros de Deus estavam lá com as roupas rasgadas e tudo, né? Que eles não ouviram ele, né? Então, continuou o Senhor, assim diz o Senhor, seu reino caiu, pois embora eu tenha escolhido você, você rejeitou a palavra do Senhor. Não pelas palavras que você fala, mas por suas ações. Sua própria vida perante mim. Muitos intercederam por aqueles que foram escolhidos, mas agora eu os rejeitei. Porque você está orando por aqueles que eu rejeitei? É a segunda vez, né, gente? Lembra da passada? Ele falou a mesma coisa. Já é, então, a segunda vez que ele fala isso. Porque você está orando por aqueles que eu rejeitei? É isso que o Senhor está dizendo agora. Como me arrependi por ter ungido Saul. Agora também me arrependo daqueles cujos caminhos estão sempre diante dos homens. Lamentações estão à frente. Verdadeiramente isso será choro e ranger de dentes no dia do Senhor, pois é um dia de luto, não de alegria. Para aqueles que são meus remanescentes, não temam o que está ao seu redor. Não te preocupes por causa dos malfeitores, contra os que praticam a iniquidade. Tenha prazer em mim, comprometa todos os seus caminhos diante de mim. Não olhe para trás, pois sei que você amará aqueles que escolheram seus próprios caminhos em vez do meu, porque você conviveu com eles por muito tempo. Né? Você conviveu com uma pessoa por muito tempo, você tende a ouvir aquela pessoa. Né? É muito difícil quebrar aquela comunicação. Por isso que o Senhor está falando aqui, não olhe para trás.
Pelo menos você não vai cair na tentação, né? Confie em mim agora, enquanto você me entrega todos aqueles que brincaram de igreja e brincaram de cristão. Agora estou levantando meus remanescentes, minha noiva. As armas da guerra estão agora em minhas mãos. Será e sempre foi a minha palavra. Aqueles que me amam, aqueles que não brincam com nenhum ídolo diante de seus corações, aqueles que reverenciam a palavra do Senhor acima do homem, eu vou levantá-lo. Levante-se, brilhe, porque sua luz chegou. Minha glória está aqui. Eu estou aqui. Este é um novo caminho para meus remanescentes. Um caminho que eu mesmo esculpi. O Senhor continua. Porque você é um povo que eu levantei por esse tempo de agora. Eu te trouxe para o meu reino, minha mansão, minha santidade. Aqui você me contemplará como Moisés. Aqui você será alimentado pelos meus anjos. Aqui você verá anjos do Senhor, ascendentes e descendentes, sobre meus filhos e filhas. Não sofra mais. Embora você tenha se dedicado muito à oração e a todos aqueles que me amou. Eu sou o Pai eterno. Eu sei de todas as coisas. Minha sabedoria é profunda. Minha sabedoria foi colocada antes da fundação da terra. Venha, meus filhos. É hora de avançar em seu destino, que eu tenho para você e sua vida. Lembre-se, eu controlo o tempo. Eu estou fora do tempo. Estou protegendo você dentro da minha escala de tempo e não do mundo. Venha, deixa-me secar suas lágrimas. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Muitas portas estão se fechando, mas muitas novas estão se abrindo à frente. Venha para a sua alegria, que é sempre em me seguir. Eu sou que eu sou.